Vamos dar início à narração do quinto vídeo, dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, em sua ressurreição. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Ele moveu-se lentamente para a borda do círculo interno e, à medida que se aproximava de cada um de nós, podíamos sentir fisicamente as ondas de luz emanando de sua presença. O que vocês estão prestes a receber esta noite tem sido o tesouro secreto dos grandes místicos ao longo dos tempos. O Mestre prosseguiu com uma solenidade que nos fez compreender que estávamos prestes a ser iniciados nos mistérios mais íntimos da existência. É o conhecimento que os profetas vislumbraram em suas visões mais elevadas, a experiência que os sábios buscaram durante vidas de dedicação espiritual, mas é também o conhecimento mais perigoso que existe, porque quem o recebe deve estar preparado para a completa dissolução de tudo aquilo em que acreditava ser. É o fogo que pode iluminar plenamente a alma preparada, mas que pode destruir aquela que não purificou suficientemente o seu coração. Um profundo silêncio preencheu o cume. Eu podia sentir que cada um de nós avaliava internamente se estávamos realmente prontos para receber algo tão poderoso quanto o que o Mestre descrevia. Mestre, murmurou João, com a voz trêmula, como podemos saber se estamos prontos para este ensinamento? O Mestre aproximou-se de João e colocou ambas as mãos sobre sua cabeça, num gesto de bênção que imediatamente preencheu todo o seu ser com uma luz visível. João, amado, disse o Mestre, a preparação não é algo que a mente possa avaliar, é algo que o coração sabe com absoluta certeza. Agora mesmo, consulte as profundezas do seu ser. Se houver dentro de você um fogo, que arde mais forte do que todos os seus medos, um amor mais poderoso do que todos os seus apegos, uma sede de união com Deus que eclipsa todos os outros desejos, então você está pronto. Por vários minutos permanecemos em consulta interior e, então, um a um, senti as respostas emergirem das profundezas de nossos corações. Todos sabíamos, com uma certeza que transcendia o intelecto, que havíamos chegado ao momento para o qual toda a nossa vida anterior havia sido uma preparação. Vejo em seus olhos, disse o Mestre com um sorriso que guardava todos os segredos do universo, que o Pai os preparou para este momento supremo. Então, iniciaremos o processo de iniciação nos mistérios da união perfeita. Ele nos fez ficar em pé nos círculos dourados, cada um de nós, no círculo que correspondia ao nosso nível de preparação espiritual. Para minha surpresa, encontrei-me no segundo círculo a partir do centro, indicando que minha experiência iniciática anterior havia me levado mais fundo nos mistérios do que eu mesmo havia compreendido. A união mística completa, começou o Mestre, enquanto caminhava lentamente ao redor dos círculos, ocorre quando a alma individual reconhece tão completamente sua identidade essencial com o divino, que toda sensação de separação se dissolve permanentemente. Não se trata de a alma se unir a Deus, como se fossem duas entidades separadas se encontrando. É que a alma desperta para a verdade, de que nunca esteve separada de Deus, que sua natureza mais íntima é a própria natureza divina, expressando-se através de uma forma aparentemente individual. Tomé, sempre necessitando de clareza conceitual, levantou a mão. Mestre, isso significa que perdemos nossa individualidade quando vivenciamos essa união? O Mestre parou bem em frente a Tomé, e sua resposta foi de uma profundidade que revelou novas dimensões de compreensão. Tomé, meu irmão, sua pergunta revela a confusão fundamental, que precisa ser esclarecida antes que a verdadeira união seja possível. O que você chama de individualidade são, na verdade, duas coisas completamente diferentes. A primeira é a personalidade do ego, o conjunto de pensamentos, emoções, memórias e identificações que você construiu em torno do sentimento básico de ser um indivíduo separado. A personalidade do ego não é real, é uma construção mental e precisa ser completamente dissolvida para que a união seja possível.
A segunda é a sua individualidade essencial, sua expressão única da divindade infinita. Essa individualidade não se perde na união, mas sim se purifica até se tornar uma manifestação perfeita e transparente da natureza divina. O Mestre se moveu para o centro do círculo mais interno e estendeu os braços, como se estivesse abraçando o universo inteiro. Pense nas ondas do oceano. Cada onda tem uma forma individual única, mas sua substância é a água do oceano. Quando a onda compreende que é oceano, ela não perde sua forma individual, simplesmente deixa de se sentir separada do oceano do qual é feita. O mesmo acontece com a união mística. Você não perde sua expressão individual única da divindade. Você simplesmente deixa de experimentar essa expressão, como separada da fonte divina da qual ela provém. Maria Madalena inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com profunda compreensão. Mestre, foi isso que o Senhor experimentou? É por isso que o Senhor pode dizer: eu e o Pai somos um, sem que isso seja blasfêmia. Os olhos do Mestre brilharam, como se Maria tivesse tocado o próprio âmago de seu ensinamento. Maria, amada, você compreendeu o segredo central de toda a minha existência. Quando digo eu e o Pai somos um, não estou falando da personalidade de Jesus de Nazaré. Estou falando da plena realização da minha verdadeira natureza, como uma expressão individual da consciência divina. O Jesus que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que aprendeu o ofício de carpinteiro, esse Jesus teve que passar pelo mesmo processo de morte mística e renascimento espiritual que estou ensinando a vocês. Ele teve que reconhecer que sua verdadeira identidade não era a personalidade temporária, mas a presença eterna que se expressava através dessa personalidade. Quando essa compreensão se completou, quando a identificação com a personalidade temporária se dissolveu totalmente na consciência da natureza divina eterna, então eu pude dizer com absoluta verdade: eu e o Pai somos um, porque não havia mais dois para serem unidos. Pedro, que acompanhava a explicação com intensa concentração, perguntou: Mestre, como podemos experimentar essa mesma compreensão? A resposta do Mestre foi tão prática quanto profunda. Pedro, a compreensão da união completa é o resultado natural da dissolução completa de todas as falsas identificações. Durante meses vocês têm praticado a morte mística, aprendendo a liberar camadas cada vez mais profundas de identificação com aquilo que vocês não são. Esta noite, vamos levar esse processo à sua consumação final. Vocês estão prestes a vivenciar a dissolução completa de toda a sensação de serem indivíduos separados, permitindo que sua consciência se funda tão completamente com a consciência universal, que não haverá mais um você vivenciando a união, mas apenas a própria união vivenciando a si mesma. Um tremor de sagrada expectativa percorreu o círculo. Todos sabíamos que estávamos prestes a cruzar um limiar do qual não haveria retorno. Mas antes de prosseguirmos, continuou o Mestre com a maior seriedade, vocês devem compreender que o que estão prestes a vivenciar mudará para sempre sua relação com a existência. Uma vez que tenham provado a união completa, jamais poderão viver na ignorância de sua verdadeira natureza. Isso significa que terão a responsabilidade de incorporar essa realização em cada momento de suas vidas. Não podem usar esse conhecimento como uma fuga das responsabilidades humanas, mas devem se tornar canais perfeitos através dos quais a divindade se expressa no mundo da forma. José de Arimateia, que permanecera em silêncio contemplativo, finalmente falou: Mestre, o que significa viver a partir dessa realização no mundo cotidiano? Os olhos do Mestre transbordavam infinita compaixão, misturada a uma autoridade que claramente emanava da experiência vivida. José, viver a partir da compreensão da união significa que sua personalidade se torna um instrumento completamente transparente da vontade divina. Você não age mais movido por desejos pessoais, medos pessoais ou ambições pessoais,
mas permite que a sabedoria divina, o amor e o poder fluam através de você sem impedimentos. Isso não significa que você se torna um robô sem personalidade. Pelo contrário, sua personalidade única torna-se mais autêntica e bela do que nunca, pois não é mais distorcida por falsas identificações e pelos medos do ego. Mas isso não significa que vocês não vivem mais para si mesmos, mas sim como expressões conscientes da vida divina, servindo à evolução espiritual de toda a humanidade. Durante a hora seguinte, o Mestre nos guiou por preparativos extraordinários para a experiência da união mística. Ele nos ensinou técnicas específicas de respiração, que abririam canais no sistema nervoso, para permitir o fluxo de correntes de consciência normalmente bloqueadas. Mostrou-nos posturas corporais precisas, que alinhavam o corpo físico com os padrões energéticos dos corpos sutis, criando uma coluna de luz perfeitamente reta da base da coluna, até o topo da cabeça. Instruiu-nos em métodos de concentração, que direcionavam nossa atenção para além de todos os objetos mentais, para a própria fonte da consciência, o ponto onde a consciência individual se funde com a consciência universal. Mas, mais importante do que qualquer técnica específica, foi a transmissão direta de consciência, que ocorreu quando o Mestre se posicionou no centro do círculo mais interno, e entrou no estado de união completa que desejava nos ensinar. Era como se a própria percepção dele criasse um campo magnético espiritual, que nos atraía para o mesmo estado. Sua presença tornou-se tão poderosa, que eu podia sentir fisicamente as ondas de unidade emanando dele, e penetrando as profundezas do meu ser. Então ele disse, com uma voz que parecia vir das profundezas do Absoluto em si: deixe sua consciência se dissolver na minha, e deixe que a minha consciência o conduza à experiência direta da nossa unidade essencial com o Pai. O que experimentei nas 2 horas seguintes desafia completamente a descrição em palavras humanas. Era como se toda a minha vida anterior tivesse sido um sonho, do qual eu despertasse repentinamente para uma realidade tão vasta, tão luminosa, tão repleta de amor incondicional, que tudo o que eu considerava real se revelou como meras sombras em comparação. Eu nunca havia experimentado a união com Deus. Havia apenas a própria união, reconhecendo-se, deleitando-se em sua própria natureza infinita, expressando-se como uma sinfonia cósmica de amor criativo, sabedoria e poder. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida, como uma gota d'água que se acreditava separada do oceano e que, de repente, despertasse para a realidade de que eu sempre fora o próprio oceano, expressando-se como uma gota aparentemente individual. Naquela experiência, não havia tempo nem espaço, causa nem efeito, eu nem outro. Havia apenas a presença infinita, eternamente presente, infinitamente criativa, absolutamente plena de bem-aventurança, completamente inteira em si mesma, mas expressando-se como a totalidade da existência, pela pura alegria do autoexpressão. Quando gradualmente retornei à consciência individual, o mundo havia mudado para sempre. Não fisicamente. As mesmas estrelas brilhavam no mesmo céu. A mesma lua iluminava o mesmo pico rochoso. Mas agora tudo resplandecia com a luz interior da presença divina, que eu havia reconhecido como minha própria natureza mais íntima. Olhando para meus irmãos e irmãs no círculo, vi que todos haviam sido transformados de maneira semelhante. Em cada um de nós brilhava a mesma luz de reconhecimento, a mesma percepção de nossa unidade essencial, não apenas uns com os outros, mas com toda a existência. O Mestre nos contemplava com um sorriso que continha todas as bênçãos do universo. Bem-vinda, disse ele simplesmente, à sua verdadeira natureza. Maria Madalena foi a primeira a falar, e sua voz tinha uma qualidade que nunca havíamos ouvido antes, como se as palavras viessem das profundezas do seu ser. Mestre, agora eu entendo por que o Senhor diz que o Senhor e o Pai são um. Não é que vocês sejam iguais, mas que não existem dois iguais ou diferentes.
Existe apenas a unidade se expressando como aparente multiplicidade. Exatamente, Maria, respondeu o mestre com profunda satisfação. E agora você também pode dizer com a mesma verdade: eu e o Pai somos um, porque você despertou para a compreensão de que nunca houve verdadeiramente um eu separado que pudesse estar unido ou separado do Pai. João se inclinou para a frente, lágrimas de reconhecimento escorrendo por suas faces. Agora eu entendo todos os seus ensinamentos de uma perspectiva completamente nova. Quando o Senhor diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é um mandamento moral, mas uma descrição da realidade. Não existem outros para amar. Só existe o amor amando a si mesmo, através de formas aparentemente diferentes. O mestre assentiu com radiante aprovação. João, você compreendeu a essência de todos os meus ensinamentos. O amor de que falo não é uma emoção humana, mas a própria natureza da realidade. É o que você é em sua essência mais íntima. E quando você vive a partir dessa compreensão, esse amor flui naturalmente para todas as formas, como o reconhecimento de sua própria natureza divina, se expressando em todos os lugares. Enquanto os primeiros raios da aurora começavam a atingir o horizonte leste, havíamos nos transformado em seres completamente diferentes daqueles que éramos, quando acendemos aquele cume sagrado. Havíamos cruzado o limiar final do despertar espiritual. Havíamos experimentado a mais alta realização possível para a consciência humana. Mas, como o mestre nos lembrou enquanto descíamos a montanha, o verdadeiro teste de nossa realização não seria o que havíamos experimentado no êxtase da união mística, mas como incorporaríamos essa realização nos desafios e responsabilidades da vida cotidiana. Em nosso próximo e penúltimo encontro, sob a lua cheia, o mestre nos prepararia para a transmissão final. Como preservar e compartilhar esses ensinamentos sagrados, como estabelecer uma cadeia de transmissão que permitisse que esse conhecimento alcançasse as futuras gerações prontas para recebê-lo. Capítulo 6. A transmissão do fogo sagrado. E eu, Elezar Ben Shimon, testemunho a noite em que o mestre nos preparou para nos tornarmos portadores e transmissores do fogo sagrado dos ensinamentos mais íntimos, revelando-nos como preservar essa preciosa sabedoria, e como reconhecer as almas que, no futuro, estariam prontas para recebê-la. Jamais imaginei que descobriria que cada verdadeiro iniciado se torna um elo vivo, uma corrente dourada de transmissão, que se estende desde os primeiros despertares da consciência humana, até a consumação final da evolução espiritual. 30 dias haviam se passado, desde nossa experiência de união mística no cume sagrado, e cada um de nós vinha navegando pelo extraordinário desafio de integrar essa suprema realização ao contexto da vida humana cotidiana. Era como ter tocado o próprio sol e, em seguida, ter que funcionar em um mundo que parecia estranhamente escuro e sombrio em comparação. Durante essas semanas, o mestre observou atentamente nosso processo de integração. Em alguns dias, ele nos via brilhando com a luz interior que havíamos despertado. Em outros dias, quando os desafios da personalidade humana obscureciam temporariamente nossa percepção, ele nos via lutando para recordar o que havíamos vivenciado tão vividamente no ápice. Mas havia algo mais acontecendo, algo que só gradualmente começamos a perceber. O mestre estava se preparando para uma transição. Ele não falou disso diretamente, mas uma qualidade que reconhecemos de nossa experiência com Lázaro, antes de sua aparente morte começar a aparecer em seus olhos. Um olhar que parecia contemplar realidades além do mundo físico. Ele também começara a falar com mais frequência sobre quando eu não estaria mais com vocês. E embora suas palavras aparentemente se referissem a viagens ou períodos de retiro solitário, gradualmente compreendemos que ele se referia a algo muito mais definitivo. Na noite da sexta lua cheia, após minha iniciação, reunimo-nos em um lugar de profundo simbolismo,
o mesmo cenáculo onde havíamos compartilhado a última ceia pública com o Mestre, antes de sua prisão e crucificação. Mas essa reunião ocorreu após sua ressurreição, durante o período de 40 dias em que ele aparecia aos seus discípulos em formas que desafiavam toda compreensão comum. José de Arimateia havia preparado o cenáculo, de maneira extraordinária para essa ocasião. As paredes estavam cobertas com tapeçarias, de seda branca bordadas com símbolos sagrados em fios de ouro. A árvore da vida, a estrela de 6 pontas, a serpente mordendo a própria cauda e outros emblemas representando os mistérios mais profundos da existência espiritual. No centro da sala, onde normalmente estaria a mesa de jantar, havia agora um altar circular de mármore branco, sobre o qual repousava um cálice de ouro puro cheio de azeite sagrado, abençoado no Monte das Oliveiras. 12 lâmpadas douradas circundavam o altar, criando um círculo de luz que parecia fazer toda a sala brilhar com uma radiância sobrenatural, mas o mais extraordinário era a presença do próprio Mestre. Embora sua forma física fosse reconhecidamente a mesma que conhecíamos há anos, havia algo em seu comportamento, que havia mudado fundamentalmente desde a ressurreição. Era como se ele tivesse conseguido fundir completamente sua humanidade com sua divindade, de modo que cada gesto, cada palavra, cada olhar era simultaneamente, completamente, humano e completamente divino. Quando todos estávamos presentes, o Mestre não se sentou imediatamente, como era seu costume em encontros anteriores. Em vez disso, permaneceu de pé diante do altar central, com as mãos repousando sobre o cálice de azeite sagrado, em atitude de profunda oração contemplativa. Por vários minutos, permanecemos em silêncio, reverentes, sentindo como se estivéssemos testemunhando algo extraordinário. A atmosfera na sala estava tão carregada de uma presença sagrada, que parecia que o próprio ar estava eletrizado por energia espiritual. Quando ele finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade que nunca havíamos ouvido antes, uma combinação de autoridade divina e ternura humana, que nos fez entender imediatamente que estávamos recebendo suas instruções finais e importantíssimas. Algo de significado cósmico. Meus amados, começou ele, durante estes meses vocês foram progressivamente iniciados nos mistérios mais sagrados da existência. Descobriram sua verdadeira face. Aprenderam a habitar o reino interior. Experimentaram a morte mística e o renascimento espiritual. Transcenderam o medo da morte física e perceberam sua união essencial com o Pai. Mas esta noite, sua educação espiritual atinge o ápice, pois vocês estão prestes a receber a responsabilidade mais sagrada e importante que pode ser concedida a uma alma humana. A transmissão do fogo sagrado da sabedoria divina para as futuras gerações. Ele percorreu lentamente o altar, fitando profundamente cada um de nós nos olhos, como se avaliasse nossa prontidão para algo de imensurável importância. O que você recebeu, prosseguiu com uma solenidade que penetrou até o âmago. Não lhe cabe guardá-lo egoisticamente, mas também não lhe cabe compartilhá-lo indiscriminadamente. Esses ensinamentos são como sementes de fogo divino, que podem iluminar plenamente as almas preparadas para recebê-los, mas podem queimar e destruir aqueles que não desenvolveram a pureza e a força necessárias para contê-los. Tomé, sempre sedento por um entendimento claro, timidamente ergueu a mão. Mestre, como podemos saber quem está preparado para receber esses ensinamentos? O Mestre aproximou-se de Tomé, colocou a mão sobre o coração de nosso irmão cético. Tomé, meu irmão, a capacidade de reconhecer almas preparadas é um dom que se desenvolve naturalmente naqueles que foram verdadeiramente iniciados nesses mistérios. É como o reconhecimento instantâneo, que ocorre entre membros da mesma família espiritual. Mas há sinais específicos que você pode observar. Primeiro, procure aqueles que desenvolveram um desejo genuíno pela verdade espiritual, um desejo mais forte do que todos os seus outros desejos.
Não aqueles que buscam poderes psíquicos ou habilidades especiais, mas aqueles que anseiam acima de tudo conhecer sua verdadeira natureza e viver a partir dessa compreensão. Segundo, observe aqueles que cultivaram a pureza de coração, através de anos de prática espiritual sincera. Esses ensinamentos exigem um coração que tenha sido purificado do egoísmo, da ambição pessoal e dos desejos de dominar os outros. Terceiro, continuou ele, retornando ao centro do círculo. Procure aqueles que demonstraram a capacidade de guardar segredos sagrados. Aquele que não consegue se calar sobre assuntos menores, não pode ser encarregado dos mistérios mais profundos. Maria Madalena inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando de compreensão. Mestre, isso significa que, pelo resto de nossas vidas, buscaremos discípulos adequados para esses ensinamentos? A resposta do Mestre revelou dimensões de responsabilidade que não havíamos previsto. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na sexta parte, no próximo vídeo, as revelações dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo aos seus discípulos, na sua ressurreição. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.